Crescei na graça e no conhecimento. Ouça a partir de agora o programa Escola Bíblica no seu rádio. Uma produção EBD e Imprensa Gospel. Muito bem, muito bem. Quando entra essa musiquinha no seu rádio, você já sabe o que acontece, né? Quando você ouve essa música com o Quarteto Giliarte, é porque o nosso programa EBD no rádio está entrando no ar, tá certo? E a partir de agora, querido irmão, querida irmã, quero convidá-los a ficar conosco até às 8h30 da matina. Estaremos aqui levando a palavra de Deus, tá? E levando também música ao seu coração. Apesar do nosso programa EBD no rádio, ele tem uma dinâmica um pouco diferente do programa Saudosa Lembrança, mas dá de pelo menos tocar um hino, não é, para oferecer aos nossos coordenadores, para oferecer aos nossos professores, não é? E para oferecer também aos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Bacabal e também dessa Assembleia de Deus na região onde estão na escuta do nosso programa. E já estamos chegando, querido irmão e querida irmã, na lição de número 5 nesse trimestre agora, que durante esses 3 meses de abril, maio e junho, estaremos estudando a lição dos adultos, homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó, né? E já estamos chegando na lição de número 5 para o dia 3 de maio, né? Dia 3 de maio de 2026, a lição de número 5, que tem como tema o juízo contra Sodoma e Gomorra, né? É a lição de número 5 para o dia 3 de maio de 2026. Vamos ler apenas o texto áudio e a verdade prática, para que meu irmão ouça nesta manhã. O texto áudio está em Gênesis 18, verso 32, que nos diz: disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. Né? E a nossa verdade prática nos diz o seguinte: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Mas, quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Louvado seja Deus. E com essa leitura bíblica nesta manhã, com a leitura do texto áureo, com a leitura da verdade prática, declaramos sobre a bênção de Deus mais um programa EBD no rádio. Bom dia, na paz do Senhor. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida
Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Muito bem, estamos de volta nesta manhã com mais um bloco do nosso programa Saudosa Lembrança da Irmã, programa EBD no Rádio. Hoje é o programa EBD no Rádio, né? E como sempre, nós temos aqui essa missão. Eu sempre informo aos irmãos que às vezes o pastor não faz uma explanação da lição, ponto por ponto, tópico por tópico, não. O nosso propósito aqui no rádio não é fazer este comentário expositivo da lição. Não é? Uma vez que já tem muita gente na internet fazendo isso, e uma vez que o nosso propósito aqui é convidar o meu irmão para ir à escola bíblica dominical. Esse programa ele vai ao ar para te dizer tão somente que existe uma escola bíblica dominical que está esperando por você todos os domingos em todas as congregações da Assembleia de Deus em Bacabal e também de outras igrejas, como por exemplo a Igreja Batista Euxamá, na Batista aqui da Clóvis Miranda, do pastor Ildefonso, também realiza a Escola Bíblica Dominical e lá também eles usam as mesmas lições da CPAD, né? Então é uma igreja séria, uma igreja que se preze, uma igreja que tem compromisso com o crescimento espiritual dos seus membros e que prega a genuína palavra. Ela não pode negligenciar uma escola bíblica dominical, né? Que é um canal que dá instrução aos crentes, né? Que dá instrução aos irmãos. Então, esse programa ele existe aqui para dizer isso. E em contrapartida, nós aproveitamos a oportunidade e anunciamos 5 lições, né? 5 conteúdos de lições que são estudados na nossa escola bíblica dominical, que vai lá desde o pré-adolescente até os adultos, que é para você ouça e diga, rapaz, esse assunto ali me interessou, eu preciso saber mais sobre isso, eu vou lá nessa escola que esse pastor está dizendo aí, eu vou lá ver mesmo se esse negócio é bom ou não, né? Então, nosso propósito é fazer isso, meu irmão, tá? Apresentar para você os nossos conteúdos, que nem, por exemplo, já estar aqui nas minhas mãos, eu tenho aqui agora nas minhas mãos já o conteúdo da classe dos nossos pré-adolescentes, né? Pré-adolescente, que é uma classe, sempre faço questão de frisar a questão da idade, tá certo? Porque a escola dominical ela tem essa divisão por faixa etária, né? É a classe de 11 a 12 anos. Então, esses alunos que estão nesta faixa etária, eles fazem parte dessa classe da escola bíblica dominical, que é a classe de pré-adolescente, que neste domingo vai estudar o seguinte tema: o reino de Deus e as sementes. É o tema da classe dos nossos pré-adolescentes. E a nossa leitura bíblica em classe desta lição, ela está baseada no texto de Marcos, capítulo 4 e verso 26. Todas as nossas revistas, elas são base, a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus que dá origem a essas lições que nós estudamos a cada domingo, tá? E nessa lição, querido irmão, querido professor, os nossos alunos vão definir o conceito de reino de Deus, né? Eles vão aprender o que é o reino de Deus, né? Nessa lição ainda, os nossos alunos vão trabalhar os conceitos, né, e parâmetro do reino de Deus, tá certo? Ilustrado aqui nessa parábola das sementes. Então, vamos estudar esses conceitos, esses parâmetros, tá certo? Que está embutido aqui nesta parábola que o texto vai estudar. E por fim, esses alunos vão destacar a presença, não é, e o crescimento do reino de Deus no mundo, né? E além desse conteúdo que eles vão aprender, tá certo? Nessa classe, tem outros objetivos que o professor, ele sempre pode trabalhar, né? Ele pode, dentro da sua possibilidade, aí está estabelecendo alguns outros objetivos a serem destacados, não ficar apenas do que a lição está trazendo, mas ele tem a liberdade de cátedra de, mediante a sua turma, mediante a necessidade dos seus alunos, está elegendo outros objetivos que ele ache que seja necessário. Que o professor, um professor criativo, um professor didático, ele não fica preso apenas no escopo da lição. Não, de maneira nenhuma. Ele tem que se virar aí de outras formas para enriquecer a sua aula
e trazer o sadio e genuíno ensino das Sagradas Escrituras para os seus alunos, tá bom? Então apresentei para você o conteúdo desta classe e agora tenho aqui nas minhas mãos, enquanto o Osaia já veio a ler pediu uma vinheta da nossa Escola Bíblica Dominical, eu vou te apresentar um outro conteúdo da nossa classe da Escola Dominical. E agora na minha mão aqui a classe de adolescentes, né? Adolescentes que é de 13 a 14 anos, estão estudando nesse trimestre esse tema maravilhoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? É o tema da nossa lição dos nossos adolescentes. E o texto base para essa lição é João 16, 1 ao 5, tá bom? João 16, 1 ao 5. E o objetivo dessa lição é ressaltar quem é a pessoa do Pai, o Criador, né? Quem é a pessoa do Pai, o Criador? Vamos estudar aí a teofania de Deus, né? E vamos explicar também que Jesus é um Filho de Deus. E, por fim, esclarecer sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Então eu diria que essa lição vai estudar nada mais, nada menos que a Trindade, né? Vai estudar o Deus Pai Criador, vai estudar Jesus Cristo, Filho de Deus, e vai falar sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Então, essa lição vai estudar aí, de certa forma, a Trindade Santa, tá bom? Então, esses são os nossos objetivos da nossa lição. Irmão Osaia, traga uma vinheta da nossa EBD e eu volto já apresentando novos conteúdos da EBD. Atenção, jovens! Será no dia 23 de maio, o 17º Fórum de Adolescente de 2026 em Bacabal. Com o tema escolhido, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Faça sua inscrição totalmente grátis pelo link. Ministrante Dr. Marquinho de Bacabal e o pastor Wesley Anselmo de Santa Inês. Camisa oficial no valor de R$40 por encomenda. Adquire já a sua com a coordenação da EBD da sua congregação. Será no dia 23 de maio, na congregação Monte Sinai, Vila São João, das 8h30 às 17 horas. E não esqueçam de levar os seus utensílios pessoais, como prato, talheres e copos. Cheguem no horário para melhor aproveitamento toda a pregação da palavra. Uma realização da Superintendência da Escola Bíblica Dominical em Bacabal. Não falte! Muito bem, estamos de volta nessa rica oportunidade com mais um bloco do nosso programa EBD no rádio, tá certo? E hoje estamos aqui apresentando para você os nossos conteúdos que são estudados na nossa Escola Bíblica Dominical, tá bom? E você pode ficar atento, porque um desses assuntos lhe interessa, tenho absoluta certeza que um desses assuntos lhe interessa. Como, por exemplo, estão aqui nas minhas mãos agora a lição dos nossos juvenis, né? Juvenis, que é de 15 a 17 anos, essa lição, tá? E essa lição vai estudar um tema importantíssimo, como todos, né? Mas esse aqui, olha o tema dele. Ele tem poder sobre os demônios, né? É o assunto da lição dos nossos juvenis, de 15 a 17 anos. Ele tem poder sobre os demônios, é o que essa lição vai estudar. E o objetivo dessa lição, querido professor, querido aluno, é ressaltar ou apresentar para os nossos alunos, não é, algumas evidências sobre a atuação dos demônios no Antigo Testamento, porque não é só no Novo Testamento. No Novo Testamento está mais explícito, digamos assim, vou usar aqui uma palavra por minha conta. No Novo Testamento os demônios perderam a vergonha, né, e se apresentaram com a cara limpa, né? Já no Antigo Testamento ele já trabalhou mais ocultamente, né? Então essa lição vai trabalhar isso, né? Um dos objetivos é esse, é mostrar as evidências, os rastros, né, desse personagem antagônico que se opõe à palavra de Deus, né? E mostrar no Velho Testamento, tá certo? É evidência dessa manifestação desses demônios, tá bom? E o segundo objetivo da nossa lição, com certeza, amado professor, querido aluno, é apontar, dizer que a vinda de Jesus ao mundo, não é? E o cumprimento de sua missão significaram a derrota por completa do nosso adversário, do adversário da minha alma, do adversário da tua alma, né?
e, por fim, conscientizar a respeito da superioridade do reino de Cristo sobre o império das trevas, né? E nós sabemos que Jesus, né, a Bíblia diz claramente isso, que ele se manifestou, né, para desfazer as obras de Satanás, né? Eu sempre costumo pregar por onde eu passo, por onde Deus nos dá a oportunidade de falar do amor de Deus. Nas congregações, quem trabalha como dirigente, eu sempre digo, irmão, o diabo não tem nenhum poder sobre a sua vida, sobre a vida do crente lavado no sangue do Cordeiro, sobre a vida do crente daquele que vive uma vida de piedade na presença de Deus. Porque se Cristo já desfez o reino das trevas, não tem nenhum poder. Agora, ele tem um poder quando você e eu, né, damos legalidade para que ele entre na nossa vida. Pastor, e quando é que isso acontece? Quando eu dou legalidade para que o adversário opere e trabalhe na minha vida? Quando eu não cumpro a vontade de Deus na minha vida. Quando eu não vivo uma vida de santidade. Quando o senso moral, ou por que não dizer, quando o Espírito Santo nos alerta, nos dá aviso. Porque o crente que está antenado, o crente que está na videira, o crente que está vivo em Cristo, e quando ele faz algo que não combina com a santidade de Deus, com a natureza santa de Deus, o Espírito Santo o alerta imediatamente. Mas para isso, a consciência não precisa estar viva. Uma vez que a consciência está cauterizada, ele não recebe mais essas alertas, ele não recebe mais esses avisos, digamos assim. E aí o adversário entra na vida dele e faz o destroço que faz. Mas quando nós estamos com a consciência viva, com o Espírito Santo operando em nós, imediatamente ele nos dá o sinal e nós mudamos de rota. Então, essa lição é maravilhosa, amados irmãos, que vai trabalhar essa temática aqui com os nossos alunos, tá bom? Osaia, meu amigo, traga mais uma música dentro do nosso programa, nessa oportunidade, e aí eu volto já falando sobre a lição dos nossos jovens, tá bom, Osaia? Traga um louvor aí para os nossos alunos. Vem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e só
ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Muito bem, estudar a Bíblia na Escola Bíblica Dominical. Então, um abraço especial aqui para o irmão Zé Orlando Alfaiate, o melhor alfaiate de Bacabal, tá? Irmão Zé Orlando, ele que é pai do irmão Orlandinho, tá certo? E o seu irmão, o Jânio, e sua esposa, Francisca, né? Estão ligados ali na alfaiataria Compromisso Certo, na rua, aquela rua lá, rapaz, se não daquela rua, Luiz Domingues, Rua Luiz Domingues, tá certo? Aqui em Bacabal. O irmão Orlando sempre eu fazia calça ali com eles, fiz algumas calças, né? Calças boas, de qualidade. Você está precisando fazer calça boa? Precisa renovar o seu guarda-roupa? Não deixe R$500 numa calça, não. Compre um tecido bom no Paraíba. Você até fez duas, Osaías. Você fez duas calças, camisa, muito bem. Então é isso aí, irmão. Um abraço, irmão Orlandinho, tá certo? Irmão Orlandinho, irmão Orlando, irmão Zé Orlando, tá? Zé Orlando ligado conosco ali na alfaiataria Compromisso Certo, na rua Luiz Domingues, tá bom? Um abraço a todos a esses ouvintes acompanhando a nossa programação nesta manhã de terça-feira. Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui nas minhas mãos agora mais um conteúdo de mais uma das nossas lições da nossa Escola Bíblica Dominical e a revista dos adultos. Eu estou pensando, Osaia, futuramente ministrar de jovens de 18 a 24 anos, né? Eu estou pensando futuramente ministrar esse conteúdo da classe de jovens nos cultos de ensino. Porque, irmão, esse conteúdo, alô, você dirigente que porventura está me ouvindo, esse conteúdo da classe dos jovens, eita assunto, esse assunto é um assunto que a igreja precisa estar inteirado, irmão, que estamos falando sobre as ideologias. Pastor, e o que é que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com esse momento atropelado, né? Usar essa expressão por minha conta, com esse momento atropelado que o Brasil está vivendo, né? Que o Brasil está vivendo. E esse assunto, essa lição dos adultos, dos jovens, ele está trabalhando essa questão sobre as falácias das ideologias que estão aí no Brasil, tá bom? Você vê aí, você tem uma ideia, só uma palhinha rapidinha. Um líder religioso chamado Frei Gilson, né? Frei Gilson, em uma das suas homilias, dentro da igreja, né? Em uma das suas homilias, ele pregou o texto de Gênesis, que disse que a mulher é auxiliadora do homem, que Deus criou a mulher para ser auxiliar do homem. Você viu aí a repercussão que deu, que caíram nele, né? O que fizeram com ele, a execração pública que fizeram dele. O que ele fez, pastor? Ele fez algo errado. Ele matou, ele roubou, ele sequestrou, ele estrupou, né? Que essa palavra não pode dizer, ele violentou. Não, ele não fez nada disso. Ele apenas pregou e ensinou a Bíblia, né? E você viu o que aconteceu com ele ali. Então, esses assuntos estão ligados conosco, porque a pauta conservadora, a pauta moral, ela é preciosíssima para o Evangelho, né? Nós somos conservadores, os valores judaico-cristão que manteve essa sociedade de pé até agora. Se essa sociedade está de pé até agora, graças aos valores judaico-cristão que permeou toda a nossa história. E você vê aí o que está acontecendo. Então essa lição está trabalhando essas ideologias. E a lição do próximo domingo vai estar trabalhando, a lição de número 5,
vai estar trabalhando a falácia da teologia progressista, né? Pastor, e o que é uma teologia progressista, né? A teologia progressista, irmão, é uma teologia que busca sufocar, não é, a ética moral da Bíblia. Para você entender melhor, né? A teologia progressista, ela busca sufocar a ética moral da Bíblia. Ou seja, ela relativiza coisas que nós, como cristãos e que lemos a Bíblia, não abrimos mão. São valores sagrados para nós. E essa teologia progressista, ela relativiza isso. Como, por exemplo, só para ter uma ideia, a aceitação do aborto, né? A aceitação das práticas homossexuais, né? E por aí vai, né? Então ela abre esse leque para agregar tudo isso, né? Então, para você ter uma noção do que é o perigo dessa falácia, dessa teologia para o evangelho, né? E são poucos hoje os grandes nomes que estão na mídia aí defendendo, abraçando essa teologia, né? Para você ter uma ideia, essa teologia é a mesma coisa lá, só que aqui com outro nome, né? Que é a teologia da libertação da Igreja Católica, né? Que infiltrou, né? E também lá no catolicismo também há essa briga dos padres conservadores contra os padres progressistas. E no meio evangélico, então, o diabo, ele é cão, irmão. O diabo é cão em todo lugar do mundo, ele é cão, né? Ele é cão, não tem conversa com ele não. Então ele não achou por bem, agora não, vamos trazer também para o protestantismo também esse negócio aí. Vamos infiltrar lá os teólogos liberais, os pastores liberais, que digam, venha como tá e permaneça como tá. Venha como tá e não mude nada. Continue assim porque Deus lhe aceita desse jeitinho aí. Porque afinal de contas, Deus é amor. Um amor barato, um amor sem sacrifício, um amor sem preço. Porque o amor com que Cristo nos amou teve um preço no Calvário, né? Quando ele entregou a sua vida ali no Calvário, né? E morreu ali por nós para nos redimir. Para você ter uma ideia, essa famosa teologia, essa falácia, repito, falácia, dessa teologia progressista, ela nega até a existência do pecado, né? Nega a existência do pecado. O pecado não existe. Inferno não existe. Isso aí é criação medieval, da Idade Média. Foi a Idade Média que criou, hein? Essa ideia de inferno. Porque Deus é um Deus bonzinho, né? Deus é um Deus amoroso, cheio de amor para dar. E ele não vai jogar a sua criatura no inferno. E realmente não vai jogar não. Quem vai para o inferno é o ser humano de livre e espontânea vontade que escolhe ir ao inferno, uma vez que ele rejeita os preceitos, uma vez que ele rejeita os ensinos sagrados, uma vez que ele rejeita o sacrifício de Cristo, né? Aí ele vai para o inferno sem nenhum sombra de dúvida. Mas Deus mesmo não vai jogar não. Então essa falácia dessa teologia progressista, ela é isso, irmão. É abraçar. Não é à toa que você ouviu recentemente alguém dizer aí no Brasil afora que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Pra você ter uma ideia. Então, posso ver o valor, né? O valor extraordinário dessa lição bíblica para a classe dos nossos jovens. E eu diria agora não só para os nossos jovens, mas para a classe dos adultos também. É por isso que futuramente eu vou adotar esses conteúdos dessa lição para ministrar nos cultos de ensino da nossa congregação, porque é importantíssimo, tá ok? Meu amigo Osaia, dito isto, eu peço ao meu amigo Osaia que traga um jingle da EBD e eu volto já dando uma rápida pincelada na nossa classe dos nossos adultos. Atenção, jovens! Será no dia 23 de maio, o 17º Fórum de Adolescente de 2026 em Bacabal. Com o tema escolhido, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Faça sua inscrição totalmente grátis pelo link. Ministrante Dr. Marquinho de Bacabal e o pastor Wesley Anselmo de Santa Inês. Camisa oficial no valor de R$40 por encomenda. Adquire já a sua com a coordenação da EBD da sua congregação.
será no dia 23 de maio, na congregação Monte Sinai, Vila São João, das 8h30 às 17 horas. E não esqueçam de levar os seus utensílios pessoais, como prato, talheres e copos. Cheguem no horário para melhor aproveitamento toda a pregação da palavra. Uma realização. Muito bem, meu amigo Osaí, estamos de volta com mais um bloco e o último bloco aqui do nosso programa EBD no Rádio. Quero abraçar o meu amigo Leonardo, Pai do Senhor, Pastor Riba. Manda um alô aqui para a mãe, ela está ouvindo o Senhor hoje. Opa, muito bem. Irmã Raimundinha, mãe do meu amigo Leonardo, ali na Trizidela, a Avenida dos Araújos, que está ligadinha na nossa programação, né? E um abraço ao meu amigo Léo, meu amigo Leonardo, tá certo? Ele que é o nosso companheiro, parceiro aqui na nossa emissora, tá certo? Ele vem cedo, bota a rádio no ar e vai para o trabalho, irmão Léo, tá certo? Então um abraço, meu amigo Léo, um abraço à irmã Raimundinha, sua mamãe, tá? Um abraço ao seu tio Francisco e ao seu esposo Monteirinho, tá bom? Ligado conosco ali na Trizidela, na Avenida dos Araújos. E eu, por falar em Trizidela, irmão, eu não posso esquecer de citar a irmã Zu, irmã Maria de Jesus. Ela também é uma ouvinte, assim, assídua aqui da nossa programação. Ela tem um radinho lá, o radinho dela funciona lá, tá fazendo seus trabalhos, mas tá ouvindo a nossa programação. Então, um abraço à irmã Maria de Jesus, né? Conhecida para os amigos como Irmã Zu, né? Irmã Zu, ali no bairro Trizidela. E também no bairro Trizidela eu tenho o irmão Antônio, vulgo japonês, que não é o japonês da Federal, né? Irmão Antônio, vulgo japonês, o japonês ali na Trizidela, ele e a irmã Antônia, família abençoada, temos carinho muito grande por aquela família, né? E a todos os meus irmãos que ligaram, como é o caso a irmã Graça Moura, na Vila da Paz, também acompanhando a nossa programação, ela que não perde um só programa aqui dentro da nossa emissora, tá bom? Um abraço à irmã Graça Moura na Vila da Paz, tá certo? Esses são nossos amigos e irmãos que nos acompanham bondosamente. Tem aqui também comigo ligado aqui, eu tenho o irmão Leonardo, o outro Leonardo, né? Agora é o Leonardo Refrigeração, que está ligadinho com a gente. Estou aqui ligado no programa, muito bem. Um abraço, irmão Leonardo. Se o ar de mantenor está precisando de um conserto, procure o Leonardo. Procure ele, é o melhor de Bacabal. E também tem um precinho camarada. Não é, Léo? É, Leonardo, tem um precinho camarada aí. Tá certo? Irmão Léo Refrigeração, lá da Santa Clara, no bairro Santa Clara, ligado conosco na nossa programação. Tá? Um abraço. E a gente continua aqui no Zap ainda. Nós temos que respeitar os nossos telespectadores, rapaz. Vocês estão nos ouvindo, é uma alegria para nós. Meu caro irmão Araújo Costa, ali no Almiro Paiva, ligado na nossa programação. Um abraço, irmão Araújo. Também comigo aqui ao vivo, irmã Terezinha, a melhor costureira de Bacabal, é a irmã Terezinha. Irmã Terezinha ali em frente ao Hotel Brasil Palace Hotel, parece que a rua lá é Nunes Pires, na época que eu era cobrador, era o nome lá, parece que era Nunes Pires, a rua lá, tá certo? Melhor costureira de Bacabal é a irmã Terezinha, na Oásis de Deus, ligada na nossa programação de hoje, terça-feira, seu programa EBD no Rádio. Amados irmãos e amadas irmãs, quero trazer agora rapidinho aqui o nosso conteúdo da classe dos nossos adultos, que é agora uma classe de 25 a 100 anos, de 25 a 750 anos, né? E nesse trimestre, irmãos, esse conteúdo dessa classe, estamos estudando um assunto maravilhoso. A EBD, todos os assuntos são ótimos para quem quer conhecimento, para quem quer crescer, para quem quer se desenvolver espiritualmente. A Escola Bíblica Dominical oferece conteúdos de altíssima qualidade para o seu desenvolvimento. Pastor, eu só lendo a Bíblia, eu não cresço, eu não me desenvolvo. Sim, você se desenvolve sem sombra de dúvida, porque a palavra de Deus ela é sobrenatural, né? Mas se você tiver uma ajuda melhor, se você tiver uma compreensão melhor, né? Eu oriento você a frequentar uma escola bíblica dominical. Porque a Bíblia, a leitura dela, o Espírito Santo é quem nos traz elucidação sobre os textos, mas também Deus deu também conhecimento aos homens, né? Para ajudar nessa melhor compreensão da palavra de Deus, né? E a escola bíblica, nós estudamos a Bíblia, né? É a Bíblia
para que alguém possa pensar, você estuda em outro livro, por isso que eu tenho que ir para lá. Não, você vem para cá, para a EBD, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Sabe? Nós estudamos a Bíblia de forma organizada e de forma sistemática, tá bom? Como, por exemplo, agora nesse trimestre, o conteúdo que estamos estudando é a vida dos patriarcas, né? Como, por exemplo, o título é Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Esse é o tema da nossa lição dos adultos. E como já lemos aqui para você o título da lição, o texto áureo, tá certo? Vamos só citar o texto, citar o título da lição, que é o juízo contra Sodoma e Gomorra. É esse o título da nossa lição para o dia 3 de maio de 2026, né? E a lição ela é didaticamente organizada, primeiro ponto, segundo ponto, palavras-chave, né? De forma que o professor tem um caminho a percorrer. Meus irmãos, essa lição, como estamos falando para você, né? O juízo contra Sodoma e Gomorra. Tá? Sodoma e Gomorra, irmão, não esperava o juízo de Deus, com certeza, né? Eles estavam comendo, bebendo, comemorando, vendendo, plantando, edificando, né? Quando de repente veio a destruição. Aí a pergunta que eu lhe faço é: será que nós também não estamos vivendo dias semelhantes a estes, hein? Será que o mundo não segue indiferente aos juízos de Deus que se aproxima? Fica essa reflexão para nós aqui nesta manhã. Será que não estamos tendo alguma semelhança com esse mundo antigo, né? Com o mundo de Sodoma e Gomorra, vivendo vidas descompromissadas com Deus, vivendo vidas aleatórias, curtindo o bel prazer? Fica essa pergunta para nós. Essa lição vai nos trazer essa reflexão, porque as pessoas pensam que Deus está dormindo, que Deus está alheio. É tão tal que essa é uma pauta dos ateus. Mas se Deus é bom, por que que ele permite que aconteça essa diversidade do mundo, né? Essa é uma pauta que os ateus sempre questionam, né? Mas Deus não está dormindo, ele é bom. Ele vai, o momento certo, o juízo dele vai vir sobre este mundo, sobre esta terra, tá? E quando isso acontecer, essa é uma pauta para a escatologia, quando isso acontecer, a igreja não estará mais aqui na terra. E é por isso que nós pregamos, nós que somos pré-tribulacionistas, pregamos eminentemente a volta de Jesus e pregamos a reconciliação do homem com Deus. Porque, queridos, se formos olhar atentamente aqui o relato bíblico, né? Do livro primeiro, que é o livro de Gênesis, do capítulo 18 e o capítulo 19, ele nos transporta para um momento crucial, tá certo? Onde nós vemos o Senhor dialogando com Abraão, que é chamado pai da fé, amigo de Deus, né? Antes de executar um juízo inevitável sobre as cidades mergulhadas na iniquidade. Note que aqui Deus trouxe como livramento, como oráculo para anunciar aquela cidade, não é? Ele dialogou com Abraão, né? E com esse atual mundo, quem é o canal que Deus está dialogando com o mundo, né? Nesse atual mundo que nós vivemos, quem é o canal que Deus está dialogando com o mundo? O canal que Deus dialogou foi com o seu próprio Filho, né? O seu próprio Filho, o nosso amado e Salvador Jesus Cristo, quando ele entregou a sua vida no Calvário para morrer, para resgatar, para redimir toda uma humanidade, né? Então, nesta lição, nós vamos examinar esses três aspectos fundamentais, né? Que é a questão da hospitalidade de Abraão, a visita dos anjos do Senhor, o anúncio divino da destruição iminente, né? E a poderosa intercessão aí do nosso patriarca Abraão. E finalmente, a execução do juízo que transformou cidades prósperas em exemplo perpétuo da consequência ou das consequências do pecado, porque o pecado ele traz consequência, né? Veja que primeiro os anjos visitaram Abraão, né? Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor, isso está no capítulo 18 de Gênesis, indica uma teofania extraordinária de Deus, né? Como diz, e apareceu-lhe o Senhor nos canaviais de More,
e estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, né? Na versão Almeida Corrigida Fiel. Quer dizer, 3 visitantes celestiais apareceram a Abraão, sendo um deles, né, o próprio Senhor em forma teofânica, né? É por isso que, irmão, que Deus, olha, a Bíblia apresenta Deus nessa forma teofânica para que a minha compreensão humana tenha um entendimento de um Deus limitado, aliás, de um Deus ilimitado, de um Deus imenso. Quando a Bíblia diz que Deus tem olhos, tem pés, tem mão, é uma forma teofânica de que a sua mente, que a minha mente humana compreenda, né, tenha a dimensão desse Deus maravilhoso. Mas na realidade Deus é um ser espiritual que transcende tudo isso que nós estamos dizendo aqui para você. Então, para que a sua mente e a minha mente humana tem essa compreensão, é que nos apresenta Deus dessa forma aqui, da forma teofânica, né? Acompanhada de 2 anjos. Esta manifestação divina, amados irmãos, não foi casual, né? De maneira nenhuma. Ela tinha propósitos específicos, que era confirmar a promessa do nascimento de Isaac e revelar os planos divinos quanto a Sodoma e Gomorra. Queridos, a presença do Senhor na vida dos seus servos, né, ela é uma realidade constante. E nas Escrituras Sagradas vemos isto, né? Deus, ele continua se manifestando aos seus filhos também ainda hoje, né? Ele continua, né, manifestando a sua presença aos seus filhos ainda hoje. Agora, não mais de maneiras teofânicas, visíveis, não, mas, né, através do Espírito Santo que habita em nós, né? Através do Espírito Santo que habita em nós, é essa manifestação de Deus hoje nos seus servos fiéis, né? Porque assim, queridos irmãos e queridas irmãs, assim como Abraão, né, nosso pai na fé, teve esse encontro pessoal com o Senhor, nós, eu, você, também somos chamados a cultivar uma vida de intimidade profunda com o Senhor Deus, através da oração, através da adoração e através da meditação da palavra de Deus, né? Porque o nosso Deus, queridos irmãos e queridas irmãs, é um Deus de relacionamento. Como você tem um amigo, mais próximo, tem um amigo bem chegado, como você diz que essa pessoa é seu amigo se você não se relaciona, se você não conversa, se você não desfruta de momentos de alegria, de prazer com o seu amigo, né? Como é que você tem um amigo e você não dialoga com ele, não conversa com ele? Pois da mesma forma é o nosso bom Deus, ele é o nosso amigo, ele é o nosso pai, e como amigo e pai, nós temos que desenvolver com ele este momento íntimo de comunhão, tá? E então essa lição vai trabalhar também essa questão aí desse desenvolvimento, tá bom? E aí nós vemos aqui nesse encontro, né, dessa hospitalidade de Abraão, qual foi a reação imediata de Abraão ao ver o anjo, né? Isso foi notável para Abraão, né? Foi assim prazeroso, algo sobrenatural, e levantou, olha o texto de Gênesis 18:2, como diz, e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda para o seu encontro, inclinou-se à terra. Irmão, aqui só essa passagem bíblica aqui daria aqui uma outra mensagem, né, para ver os nossos irmãos aí que são adepto, né, da doutrina do Caicai, mas a doutrina do inimigo para enganar o povo de Deus, né? Olha aqui qual foi a reação de Abraão. O que Abraão fez? Ele se inclinou consciente, reverenciou os anjos, né? Na Bíblia, irmão, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, você não vai ver ninguém caindo na presença de Deus aleatoriamente. Você não vai ver ninguém se barramando no chão, se jogando no chão, porque se encheu de Deus. Não, você não vai ver. Na Bíblia não tem. Na Bíblia mostra fenômenos sobrenaturais de pessoas que se prostraram diante de Deus, mas se prostraram com reverência, né? Se prostraram em adoração. Por causa aqui de Abraão, quando viu os 3 anjos, que um era a teofania de Deus, né? Que se prostrou o rosto em pó a
em reverência e consciente na adoração ao Senhor nosso Deus, tá certo? Porque mesmo Abraão sendo um homem de idade avançada, né, e status elevado, Abraão demonstrou humildade, né, demonstrou prontidão extraordinária para com aqueles personagens, porque ele não apenas ofereceu hospitalidade, mas se apressou em servir pessoalmente os seus hóspedes. Eu quero que você observe aqui agora, não é, a generosidade do patriarca, né? Ele oferece água para lavar os pés, sombra para descanso, tá? Não e pão, digamos assim, pão fresquinho para restauração, o que na verdade se tornou ali um banquete completo com bezerro, com manteiga, com leite, com bolo. Por isso que o povo de Deus tem esse costume santo, irmão, de comer. Eita, que crente come, porque tá na Bíblia, irmão, tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia Sagrada, sempre vê esses banquetes espirituais e também banquetes naturais que é oferecido. Porque Abraão fez tudo, querido irmão, tudo com alegria, tudo com diligência, tá certo? Para servir ali, isso não podemos esquecer da sua esposa, Sara, também, que também preparou e participou aí do preparo, demonstrando que a hospitalidade, ela era um valor familiar. Não é à toa que o escritor aos Hebreus, né, ele comenta esse episódio, né? O escritor aos Hebreus, que muitos dizem que é Paulo, mas não há evidência que seja Paulo, fica essa grande dúvida, essa grande pergunta para a eternidade. Chega lá, Senhor, quem foi que escreveu a carta aos Hebreus mesmo? Quem foi, né? Tem gente que se delonga com essas coisas, com esses questionamentos e tal. Eu não me preocupo não com coisas que a Bíblia não diz, que a Bíblia não revela. Não me preocupo muito com isso não, porque eu vou estar com o próprio Criador e lá nós perguntaremos para ele, Senhor, quem foi o autor dos Hebreus? Lá no céu conheceremos quem foi o autor dos Hebreus, né? E ele ressalta isso, ele ressalta essa hospitalidade, como está escrito lá em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 2, que diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos, né? Quer dizer, essa atitude de Abraão, irmão, ela estabelece aí um padrão para o povo de Deus em todas as épocas, que é a questão da hospitalidade cristã, né? Ela não é opcional, mas ela é um mandamento bíblico, tá? E isso reflete, com certeza, aí, o caráter acolhedor de Deus, com que nos recebeu, né, quando nós éramos estranhos, não é? Quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós guerreávamos contra Deus com o nosso pecado, quando nós ofendíamos a santidade de Deus com o nosso pecado, e Ele nos recebeu, né? Nos acolheu, né? E nós devemos também, irmão, manter, né, esse coração aberto sempre para hospitalidade, para servir aos nossos irmãos, né? Tanto os irmãos da fé quanto também os estranhos, porque nós nunca sabemos, né, a quem nós estamos ministrando, senão muitas vezes ao enviado de Deus e ao próprio Senhor. Então, essa lição, ela vai trabalhar essas questões que aqui eu estou elencando para os meus irmãos, né? Elencando essa necessidade. Eu quero trazer aqui rapidinho aqui só um subsídio teológico sobre, sobre um subsídio geográfico, sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Sodoma, amados irmãos, ela é uma das 5 cidades das planícies Pantópolis, né? E ela é, se você for observar, ler, fazer a leitura direitinho, ela é mencionada em Gênesis 14, 2. Sodoma e Gomorra, Adimá e Zebion e Zoar, tá certo? São essas cidades aí. E ela localizava, segundo alguns estudiosos, né, provavelmente na região sul, né, do Mar Morto, em uma área que hoje ela está submersa. Antes da destruição, a Bíblia descreve que essa região é como toda bem regada como o jardim do Senhor, ou como terra do Egito. Quer dizer, era uma região fértil, uma região próspera, uma região estrategicamente posicionada nas rotas comerciais, né? Arqueologicamente, há evidência de assentamentos, né, da Idade de Bronze na região, e também a descoberta de camadas de cinza e enxofre que corroboram com o relato bíblico de uma destruição catastrófica por fogo. O nome Sodoma, irmãos, tornou-se sinônimo de pecado extremo,
e o juízo divino em toda a Escritura Sagrada, né? Então, o nome Sodoma significou é tão tal que hoje até com brincadeira as pessoas, né? Aqui tá mais pior do que Sodoma e Gomorra, não sei o quê, para demonstrar uma depravação, né? Para demonstrar um estado extremo de pecado, um estado extremo de ofensa, né? Contra a santidade de Deus. E da mesma forma também Gomorra era uma cidade, né, igualmente corrupta, né, uma cidade igualmente merecedora do juízo divino. Embora menos detalhes, né, se você já fez uma pesquisa sobre isso, vai ver que a Bíblia oferece menos detalhes aí sobre esta cidade, né, sobre Gomorra, né. Especificamente, ela sempre foi mencionada justamente como Sodoma e Gomorra como símbolo de depravação, de destruição divina. Porque as Escrituras indicam ambas as cidades foram completamente aniquiladas no mesmo evento catastrófico. E o próprio Senhor, né? O próprio Jesus, ele mencionou isso. Se você for ver e ler lá no Evangelho de Mateus, me parece, né? Você vai ver isso, vai ver Jesus mencionando ali exemplos negativos de Sodoma e Gomorra em seus ensinos sobre o juízo, advertindo que o rigor, olha, amado irmão, amada irmã, Jesus disse que o rigor do juízo de Deus para essa sociedade atual será mais rigor do que Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra não viu os efeitos extraordinários do Filho de Deus, né? Sodoma e Gomorra não viram, né? Não tiveram o prazer de ver o palmilhar, o caminhar do Filho de Deus. E essa atual sociedade que nós vemos hoje, vemos, o Filho de Deus veio, nasceu, cresceu, se desenvolveu, andou nessa terra, trouxe mensagem de salvação, mensagem de chegada do reino de Deus, e a sociedade continua virando as costas para Deus. Por isso que Jesus disse que o juízo de Deus para essa atual sociedade que vive longe do Evangelho, que vive longe do chamamento de Cristo, terá juízo mais cruel, terá juízo mais severo. Por isso, meu amado irmão, amada irmã, que caminhamos sempre no caminho certo, rumo a Canaã celestial, porque se ficarmos aqueles... Eu sempre digo, irmão, que o juízo de Deus virá sobre essa nação, né? E sobre esse planeta. E para aqueles que ficarem, o negócio será mais cruel, porque aqueles que ficarem, aqueles que foram desviados, que um dia conheceram o amor de Deus, que um dia conheceram a santidade de Deus e que ficarem, para eles será um tormento pior do que para o ímpio que nunca conheceu a Deus, que nunca viu a santidade de Deus, tá bom? Então, queridos, essa lição, ela versa sobre isso. E eu finalizo aqui nessa manhã, né, fazendo o enfoque, convidando você para estar em uma das nossas escolas bíblicas dominical espalhada por Bacabal. Cada bairro de Bacabal existe uma Assembleia de Deus que estão de portas abertas. O horário varia, algumas é de 8h30 às 10h30, outras de 9 às 11, tá certo? Mas o importante que é ressaltar que é pela manhã. Pela manhã temos uma escola bíblica dominical de portas abertas esperando por você. Vem pra EBD! Atenção, jovens! Será no dia 23 de maio, o 17º Fórum de Adolescente de 2026 em Bacabal. Com o tema Escolhidos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Faça sua inscrição totalmente grátis pelo link. Ministrante Dr. Marquinho de Bacabal e o pastor Wesley Anselmo de Santa Inês. Camisa oficial no valor de R$40 por encomenda. Adquire já a sua com a coordenação da EBD da sua congregação. Será no dia 23 de maio, na congregação Monte Sinai, Vila São João, das 8h30 às 17h. E não esqueçam de levar os seus utensílios pessoais como prato, talheres e copos. Cheguem no horário para melhor aproveitamento toda a pregação da palavra. Uma realização da Superintendência da Escola Bíblica Dominical em Bacabal. Não falte!
Muito bem, irmãos, estamos voltando para o encerramento do nosso programa. Eu só quero trazer uma fala sobre a nossa vinheta, sobre o nosso fórum de adolescente. Aí na vinheta não diz o encerramento da inscrição, mas as inscrições se encerram no dia 18 de maio. Portanto, não deixe para a última hora. Também os prazos para a aquisição de camisa também se encerra nessa data. Então, você, professor que está me ouvindo agora, você, coordenador que está me ouvindo agora, faça a inscrição dos seus alunos. Ah, pastor, eu quero camisa para meus alunos. Então, encomendem aqui comigo na biblioteca, tá certo? As camisas são sobre encomendas, tá certo? De maneira que não deixemos para a última hora, né? Não deixemos para a última hora, tá? Inscreva seus adolescentes. No fórum passado, nós tivemos presencialmente no nosso fórum cerca de contando com a equipe de trabalho, 700 pessoas, mais de 700 pessoas, né? Ali foi na Coab o ano passado. Então esse ano será na Vila São João, congregação Monte Sinai, tá certo? Então não deixe para a última hora, escreva seus adolescentes para que eles participem ativamente desse trabalho, tá bom, amados irmãos? Então é o nosso Fórum Adolescente agora em maio, que será uma bênção de Deus, tá bom? E hoje, tarde de poder, a partir das 14h30. Fique com Deus, tenha uma excelente semana em nome do Senhor. Permitindo Deus, estaremos de volta aqui segunda-feira com o programa Saudosa Lembrança. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito.